Fábio Aurélio, psiquiatra. Depressão, onde a gente vira alguém e diz, eu tenho um amigo com depressão, ando com a depressão. O que é depressão? E tem muito do que dizem que não é depressão, é uma tristeza somente? Depressão, na verdade, é um camaleão, né? A depressão, ela nunca vem de uma mesma forma. As pessoas, às vezes, acham que vão encontrar um letreiro em neon na testa das pessoas dizendo claramente que elas são deprimidas. Nem sempre é assim. Do mesmo jeito que a gente chora de alegria, a gente pode rir de tristeza. Então, uma pessoa que está sorrindo, que está alegre, ou que é muito ansiosa, que é muito agressiva, ela pode ser uma deprimida. Ela pode ser o que a gente chama de uma depressão atípica, disfórica. E a depressão melancólica, que é aquela depressão mais apática, que o indivíduo fica na cama, ó dia, ó vida, ó azar, ela é um tipo. E não necessariamente é o mais frequente, é o mais corrente. Você pode ter uma pessoa que é simplesmente mais quieta, mais tímida, e pode ser uma distimia. E aquela pessoa que é sempre rabugenta, pessimista, que nada vai dar certo, pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas que acabaram tendo um desempenho na vida muito abaixo do que poderiam ter, justamente por não conseguirem se relacionar bem com as pessoas, por terem uma dificuldade humoral de interação interpessoal. Você tem, por exemplo, a depressão que parece com um quadro demencial, que é um pouco discutida, que é a pseudodemência. A pessoa não consegue fazer coisas muito comuns do dia a dia, como colocar um botão no lugar, fazer um prato culinário que tinha muita habilidade antigamente para fazer aquilo, e que parece um quadro demencial, é uma depressão. Você pode ter uma depressão que venha com sintomas físicos apenas, e a pessoa às vezes não acredita, porque tem dores, porque tem vômitos, tem um quadro diarreico e passa por vários colegas de outras especialidades e ao fim de 2, 3 meses para na mão de um psiquiatra e a gente coloca apenas um antidepressivo e aquela pessoa simplesmente reaparece, volta para a vida. Então é um fator químico? Sim. O antidepressivo faz assim? Sim, tem um componente claramente dos neurotransmissores, tanto que os antidepressivos que nós usamos, a maior parte deles trabalha de uma forma em que nós buscamos o reequilíbrio da concentração desses neurotransmissores em regiões entre os neurônios, para que facilite a comunicação interneuronal. Serotonina, dopamina, noradrenalina, via de regra são esses. Tem alguns outros antidepressivos mais modernos que tentam organizar por outras vias, com outros receptores, organizando o ciclo sono-vigília e tudo mais, mas, grosso modo, há claramente uma participação dos neurotransmissores, então existe realmente um envolvimento neuroquímico no desenvolvimento da doença. E quando a pessoa toma, por exemplo, um antidepressivo, ela tem que fazer um tratamento paralelo, terapia, ou caminhada, ou... Enfim, existe alguma coisa? Ou o antidepressivo, num período, ele restabelece aquele ciclo químico? Na verdade, assim, por exemplo, um paciente que tem uma depressão bipolar, né, ele pode ter depressão durante a vida inteira e ninguém nunca saber que ele é bipolar e um dia ele abre um quadro de mania e descobre, nossa, ele é bipolar. Esse paciente, ele tem um tipo de tratamento farmacológico específico. É diferente de um paciente que tem uma depressão reativa, porque teve um problema de vida e aí deprimiu. É diferente de um paciente que tem uma depressão recorrente, então o tratamento farmacológico tem algumas nuances que são específicas. Grosso modo, para todo ser humano, com depressão, sem depressão, a atividade física melhora o funcionamento cerebral, melhora a produção dos neurotransmissores, religião, a religião que você tiver, uma crença em Deus ou em um ser superior, isso ajuda. Relações familiares estáveis, equilibradas, uma boa vida social, são coisas que ajudam você na depressão. O problema é que quando o indivíduo está deprimido, essas coisas são as coisas que ele normalmente evita, ou ele não tem energia para fazer. Então é muito difícil você tratar ou achar que o paciente vai melhorar por uma atividade física, uma vez que ele não tem energia para a atividade física. Então a medicação ela é fundamental, ela é a coluna dorsal do tratamento. Agora, obviamente, a psicoterapia, que é uma coisa muito importante, uma vez que com a psicoterapia você pode dar um suporte posterior para aquele paciente, para que numa outra situação que ele se encontra, ele consiga ter mecanismo de defesa para que ele tenha mais resiliência, que ele tenha mais capacidade de enfrentamento e não seja tão afetado por aquele problema se ele vier a acontecer ou alguma coisa parecida vier a acontecer de novo. Mas o remédio, via de regra, é necessário. Para finalizar, se a gente pudesse dizer
3 características que certamente o nosso internauta aí pode observar que são traços de depressão. As coisas que mais chamam a atenção, até por uma questão de classificação mesmo, é a falta de energia e a falta de prazer. Então, a pessoa que não tem energia para fazer as coisas, que normalmente tinha, e a falta de prazer em coisas que normalmente tinha, que é a anedonia e a anergia, a apatia. Outras características podem eventualmente acontecer. Baixo rendimento, por exemplo, nos alunos da escola, uma pouca atenção e pouco interesse, muitas vezes pode ser confundido com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e é uma depressão, né? Um indivíduo que é extremamente irritado, que briga, que discute muito no trabalho e ele não fazia isso, ou dentro de casa, um parceiro, um filho, um parente, que normalmente tinha um comportamento mais plácido, mais tranquilo, e de repente começa a ser muito querelante, briguento, aquilo pode também chamar a atenção para um transtorno do humor depressivo. Doutor Fábio, muito obrigada, e mais uma vez a gente está aqui levando informações de saúde para você. Valeu. Gente,